Olá, alunos do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias. Hoje a nossa aula Persuasão no Cartaz é uma questão para vocês aí, ó. Vamos ver então qual que vai ser o conteúdo da aula, né? Tema da aula, gênero cartaz. Objetivos da aula, reconhecer o cartaz como um gênero textual que, além de informativo, pode ser persuasivo. Identificar as características, as principais características do gênero textual cartaz, bem como sua função social. Aula de hoje, como de hábito, com a professora Silene, que já está aqui ao meu lado. Olá, professora Silene. Olá, professor Mauro. Olá, estudante, professores e todos que nos acompanham. Então, como o professor Mauro mencionou, vamos falar bastante sobre o cartaz. Será que cartaz aí na parte modalizadora tem alguma coisa a ver? Será que cartaz também consegue persuadir alguém? Ou cartaz só passa uma informação? Então, tem já na acolhida, que é aquele momento onde você fala o que você sabe sobre o assunto do dia, sobre a temática. E também, nesse momento de acolhida, é o momento que nós temos a oportunidade de ver os conhecimentos prévios, o que os alunos trazem aí de novidades, o que sabem sobre o contexto. Então, na tela para vocês, a pergunta, ou as perguntas, no caso. Você se lembra das características do gênero textual cartaz? E onde, normalmente, encontramos cartazes? 1 minuto, envie aí o que você sabe sobre cartaz. A gente voltando aqui então, com a participação dos alunos. Olha só, o aluno Victor, do Pro José Paulo, dizendo anúncios, né? O aluno Ian não lembra, mas ele diz que normalmente se vê na rua. Então não lembra das características, mas normalmente se vê na rua. Bom dia para o pessoal da PEI, Sérgio Millier, da Costa Silva, Santo André, professora Neuza Tanuri, bom dia para vocês. Vamos participar então com as respostas. O aluno Gabriel dizendo, cartaz normalmente é feito para divulgação de algo. Aluno Yasmin, nas ruas, nos jornais. Aluna Júlia, outdoors. Nicolas Luiz, é produzido de forma clara e objetiva. Aluna Michele Silva dizendo, normalmente encontramos cartazes em protestos, trabalhos escolares e até em promoções de supermercado. Olha que legal. Aluna da professora Magda, do Colégio Queiso, a Graziella, dizendo o seguinte, geralmente cartazes fazem algum tipo de anúncio ou mostram alguma informação. Aluna Laura, divulgação. Tem bastante participação aqui, acho que não vai dar para ler todas, mas Ótimo! tem Então muita. vamos lá. Vamos Colocaram lá. aí onde encontra, muito bem. Falaram Uhum. escolas, mercados, foi assim excelente. Protestos, Sim, muito bem. colocaram Então, tudo. assim, onde circulam os cartazes? Normalmente em ambientes que tem muitas pessoas passando por aquele local, então falaram muito bem disso. As características que não apareceram, mas provavelmente quando você na escola faz um cartaz, você faz de tudo para chamar a atenção sobre o que tem ali no seu cartaz. Então, nós usamos a linguagem verbal e não verbal, letras chamativas, cores chamativas. Então, exatamente. Então, para contextualizar, eu vou colocar na tela, fazer a leitura aí do significado, dos contextos desse gênero e temos as atividades. Lembrando, nós vamos fazer 3 atividades relacionadas ao gênero cartaz e na sequência vocês conseguirão responder as atividades que estão, ela está na página 43 do caderno do aluno, ok? Então, primeiro 3 atividades que eu peguei de outras sequências e na sequência vem a atividade específica do
do caderno de vocês hoje, tudo bem? Então, vamos lá, para contextualizar. Então, o que é o gênero cartaz? Ele, então, o cartaz é de cunho, talvez vocês não conheçam essa palavra, é característico, né? É a característica do cartaz, ele é informativo, porque serve para divulgar algo ou algum evento. Tem caráter também persuasivo, é aí que está, persuasivo, porque pode ser usado para sensibilizar o público a respeito de determinada causa, ideia e ou cobrar a solução de um problema coletivo. Ele está presente em vários lugares, principalmente na divulgação de eventos ou produtos, nas campanhas comunitárias, de conscientização e etc. Então, como mencionaram, cartaz tem em muitos lugares. Por exemplo, falar assim, no meio de um protesto. Sim, porque você está colocando ali o seu ponto de vista. Então, o cartaz em si, ele não é somente informativo. Tem cartazes que eles trazem a ideia de divulgar algo, uma ideia, um pensamento, e até a parte aí, vamos pensar assim, persuasiva. É o que nós vamos comentar aí na próxima parte, quer ver? Aí na tela. Então, o que serve? Ele pode persuadir, no caso, o consumidor para adquirir um produto, um determinado serviço, enfim. E também ele consegue conscientizar. Então, o cartaz ele pode ser da seguinte maneira. Quando eu falo em persuadir, eu estou falando que quer convencer a pessoa a adquirir aquele produto ou aquela ideia. Na parte de conscientização, já entra mais os cartazes de campanhas publicitárias, aqueles cartazes que têm a ideia de fazer com que a pessoa entre naquele contexto. Então, aqui é vender uma ideia. E essa ideia, vamos apagar aqui, que ficou demais. Vamos lá. Voltando. A ideia, essa lousa aqui é complicadinha. Pronto. Essa ideia é que você consiga entender o contexto ali. Por exemplo, campanhas publicitárias. Qual o objetivo da campanha publicitária? É divulgar o máximo aquela informação e que as pessoas consigam entender. Vamos pensar uma campanha publicitária falando sobre vacinação. Uma campanha sobre, por exemplo, normalmente coloca esses cartazes nas escolas, nos postos de saúde, local onde passam muitas pessoas. Então, por quê? Quer conscientizar. Ele não está vendendo algo especificamente, não quer que você compre algo, mas quer que você pense naquele contexto. Até mesmo campanha de vacinação de animais, fala, faça isso porque é bom para o meio ambiente, ou que isso, aqui. Esses cartazes têm essa ideia, tá? Agora, nós temos aí uma atividade para vocês já treinarem essa questão. Se ele está vendendo algo ou ele quer passar uma ideia de conscientização. Eu peguei 2 imagens, eu quero que vocês pensem aí sobre essas imagens. Essas imagens, pensa onde normalmente deveriam circular essas imagens. Ela dá a ideia que está vendendo algo ou quer conscientizar a população a ter um certo tipo de conduta, a agir de certa maneira. Então, eu vou dar 1 minuto aí. É para vocês pensarem aí se essas 2 imagens, então, vou colocar. Essa aqui tem um coração, a imagem 1. Aqui tem uma xícara ali, a imagem 2. Então, qual a ideia dessas imagens? O que ela propõe para nós aí? 1 minuto. Muito bem, voltamos aqui, ó. Vamos dar um alô para os alunos do 8º ano da PEI Justino Marcondes Rangel, que está participando aqui com a gente. A Pro Márcia, né? Um alô também para os alunos da PEI Jean Piaget, de São Bernardo do Campo. Vamos ver as respostas dos alunos aqui, ó. Marcos Daniel dizendo, a primeira passa a conscientização, né? Que a primeira é doação de sangue, por exemplo, deve ser, né? Parece, Exato. né? Guilherme
dizendo o seguinte, da Pro Isabel, conscientiza a doação de sangue na primeira e na segunda vende algo, está tentando vender. É uma análise nossa aqui. O aluno Hugo dizendo, a imagem 1 é de conscientização, a Kailane dizendo, não, ainda está na resposta anterior, que vê cartaz em postes, muros das ruas e tal. O Henrique dizendo, A1 é conscientização. O Heitor, doar sangue salva vidas, que é da primeira. Vamos ver mais algumas aqui. Alunos da professora Magda, dizendo que a 1 a imagem é conscientizar sobre doação de sangue. Yasmin, né, dizendo. E a 2 é vender algo. Então, eles estão nessa. É conscientização e venda. Ok, então assim, foi proposital, eu deixei a imagem somente da primeira, para ver se vocês conseguiriam associar a algo, e agora eu coloquei aí, escrevi, dois sangue, então, normalmente é associada à linguagem verbal, né, e à linguagem não verbal, para fazer associação que tem ali uma mensagem, e essa mensagem, quando é no cartaz, ela vem explícita, ela precisa ser clara e objetiva. Nós conseguimos fazer associação, a imagem ali do sangue, do coração, porém, né, quando ela vem ali com algo dos dizeres, normalmente no modo imperativo, então dá a ideia, já passa a ideia que nós precisamos. Na segunda imagem do café ali, você provavelmente vai encontrar esse cartaz em um estabelecimento, uma lanchonete, um restaurante, e está ali com a intenção implícita ou explícita, na verdade, né, que você tomando ali um café, um chá, que seja, você tem o Wi-Fi grátis, então ali está na parte de comercialização, tem a ideia de venda, de fazer uma propaganda. E o primeiro não é só para vender algo, é conscientizar, tornar a população, vamos pensar assim, mais altruísta, nesse sentido. Muito bem. E assim, normalmente nesse cartaz que teria aí da imagem do dois sangue, ele deveria vir com algumas informações, eu deixei de maneira proposital. Por quê? Onde você vai doar sangue? Qual o local, o horário, qual o posto mais perto, enfim. Então teria que vir com essas informações por se tratar de uma campanha de conscientização, beleza? Muito legal. Agora o contrário, agora tem uma aí, já tem vários elementos e vocês irão analisar. E neste cartaz aqui, quais são os elementos apresentados? O que chama mais a sua atenção? 1 minuto. Voltamos então, olha lá. Aluno Afonso dizendo a cor amarela. Afonso, a gente precisa saber mais. A cor amarela, mas né, quais elementos que estão aparecendo, o que mais chama atenção? Só a cor amarela? Vamos lá, o aluno Vitor dizendo imagem e texto, essa ligação de semioses e tal. A aluna Nathalie dizendo a foca é que mais chama atenção. A Pro mandou aqui o trocadilho, foca animal e o verbo focar. Gostei, Pro. Aluno Guilherme dizendo animal, foca, comparando com atenção no trânsito. Muito legal. Aluno João Pedro dizendo foco no trânsito. A Kathleen dizendo a foca com o celular na mão. O Bruno dizendo animal foca, conscientização para focar no trânsito. Olha que legal isso aí, as leituras que eles estão fazendo. O aluno Melissa dizendo, esse cartaz está falando sobre atenção no trânsito, fazendo um trocadilho com o nome da foca. Interessantíssimo que eles estão fazendo aqui. Tem várias aqui. A gente for ler, ó, eles vão ficar até tristes, mas eu vou pular um pouco. Aluno Giovanni dizendo, o que me chamou a atenção foi a foca. A foca chamou a atenção. Então, foca.
Giovanni? Foca no trânsito, foca na aula, porque é isso que vocês precisam. Então, nessa campanha aqui, vocês conseguem perceber o seguinte, aparece, então, a mensagem, como vocês falaram, a linguagem não verbal e não verbal, no caso, a foca aparece, a cor amarela chama realmente a atenção, né? E nós temos aí, então, a mensagem que eu falei que normalmente é no imperativo, que dá a ideia de uma ordem, de você seguir aquela sequência. Outra coisa, tem esse trocadilho aí da foca, como foi mencionado, interessante. Coloquei que também aparece aí os meios de comunicação que a pessoa pode aderir, seguir, e principalmente qual foi o órgão que realizou essa campanha. Aí, no caso aqui, nós temos a prefeitura que realizou essa campanha. Então, é muito importante. Normalmente, toda campanha, ela tem alguém que criou. E por quê? Então, aqui no caso, foi a prefeitura para as pessoas focarem no trânsito, prestarem atenção nesse sentido. Então, muito bacana, eu gostei muito desse. E agora, a próxima atividade já está no caderno de vocês, na página 43. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, então vamos lá. Essa atividade que aparece aí no caderno. Então, vocês vão ter que analisar essa imagem. Então, vou fazer assim explicar um pouco o que acontece aqui nessa imagem. Depois, vocês irão responder, tem mais um texto que segue. Então, temos aí uma cor chamativa, a imagem de uma pessoa com óculos de realidade virtual, realidade aumentada, enfim. E o seguinte título com letras garrafais, né? Letras chamativas, no caso, letra em negrito, mas toda em letra maiúscula. Ser criança no mundo digital. O mundo, a parte onde aparece o O, ali deveria ser o O, tem a parte de um desenho de um play, você apertar nesse sentido, ao lado a informação. Série de conversas online, inscreva-se. Então, tá lá para você se inscrever nessa conversa. E após essa imagem, tem o texto que está no caderno. Então, agora vamos à leitura do texto e assim vocês irão conseguir responder as atividades. Então, o texto aí para vocês. O ambiente digital é um espaço que traz desafios e riscos para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. Para contribuir e auxiliar famílias e educadores, o Instituto Alana, com o apoio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, da SafeNet e do portal Lunetas, realiza o evento. Aí aqui o nome do evento. Ser Criança no Mundo Digital. Série de conversas online. Os diálogos serão transmitidos no link sercriança.alana.org.br e terão recursos de acessibilidade. Olha que interessante. Intérpretes de Libras e legenda em tempo real. No total, serão 6 conversas que trarão para pautas temas relacionados ao uso de tecnologia por crianças e adolescentes e o papel das famílias, das escolas, do Estado, das empresas e das plataformas de tecnologia. A estreia da série de conversas será no dia 26 de junho, às 17 horas, e os encontros seguintes nos dias 3, 17 e 24 de julho, e 7 e 14 de agosto. Em cada mesa participarão especialistas das áreas de educação, psicologia, tecnologia e direito, que vão dialogar e responder algumas perguntas do público. Lembrando, esse texto está no caderno e ele é do dia, ou melhor, ele é de outubro de 2020, tá? Depois que passou já essa aviso aqui, tá bom, gente? Não terá agora, foi passado. Então, sobre o texto e essa imagem que vocês têm aí no caderno, vamos responder as seguintes questões aí. Eu vou colocar na tela e vocês irão responder. Opa! Por favor, Mauro, lê, por favor. Vamos lá? A. Qual a temática abordada na notícia? Esse tema é de relevância social? E B. Qual o objetivo do produtor ao construir essa notícia? Então, 1 minuto.
de volta. O aluno Afonso, da Projosiane, está em todas aqui, parabéns, Afonso. Sobre o uso da tecnologia por crianças e adolescentes, sim, né? E é a A. E B, avisar sobre os riscos pelo excesso do uso de aparelhos eletrônicos. Aluno Marcos Daniel, os adolescentes e crianças na internet. Aluna Júlia, dizendo crianças no mundo digital. João Pedro, o ambiente digital, sim. A aluna Evelyn, uso da tecnologia das crianças, sim, tem relevância, né? A aluna Clara dos Santos, dizendo avisar os ricos do excesso de uso dessa tecnologia. Vamos pular um pouquinho aqui. A aluna Ingrid, dizendo, o som tá baixo? Deve ser aí, tem que verificar no app aí, viu, Ingrid? Às vezes a gente pensa que tá baixo, mas é o app que tem o controle do volume. A aluna Glenda, dizendo informações sobre o mundo digital e suas consequências. Maria Júlia, sobre o uso da tecnologia nas crianças e adolescentes. E a Melissa, a temática abordada tem como objetivo divulgar um evento online que irá auxiliar como crianças e adolescentes devem usar a tecnologia com responsabilidade. E a aluna Pro está dizendo, está bom o áudio, então dá uma olhada lá, Melissa, se não é o app lá, a configuração, tá bom? Ótimo, então assim, muito bem. A temática é realmente esta, né? Falar sobre adolescentes, na verdade, crianças e adolescentes e o uso na internet. E a questão, por que é relevante? Sim, porque ele vai falar sobre os desafios, né, que existe aí nesse mundo e também no contexto, é muito importante. Então, é importante sim, até porque fala sobre os riscos, né? Tem um site específico que fala sobre o risco, né, de acessar sites ou de promover situações que não deveria na internet. Então, aí tem até uma outra maneira que podemos abordar em outro momento, né? Às vezes colocar informações demais até nas suas redes sociais, neste contexto aí. E o objetivo dele de promover essa notícia é realmente para ter mais pessoas convidadas, no caso os pais, a sociedade, enfim, saber sobre esse contexto, porque muitas vezes os pais não sabem que ali, ao passar uma imagem, colocar numa foto que você divulga nas redes sociais, o emblema ou o logotipo da escola que a pessoa estuda ali, também pode causar transtornos no futuro, enfim. Esse contexto aí. Mas aí isso fica para outro momento. Vamos focar agora, no cartaz. Foca no cartaz. E no caso aqui, vamos focar nesse que é falar sobre as redes sociais. Muito aí bem. A próxima questão aí, são duas questões. A primeira eu já vou falando, que nós comentamos bastante, que é a seguinte. Está no caderno aí na página 44. Observe então com atenção aquele cartaz e a notícia para vocês responderem. O texto em análise, além das informações expostas, ele apresenta alguma coisa a mais? Qual a finalidade da construção desse texto? Nesse primeiro, nós já comentamos que o texto ali ele traz informações adicionais. Naquele cartaz, ele só tinha, vamos lá, a imagem falando que teria uma série de palestras, né? Uma série de palestras. Já no texto, já fala o horário, o dia, quem serão as pessoas convidadas, enfim. Agora, para vocês. B. A imagem da criança com óculos de realidade virtual, ela pode ser considerada persuasiva? Essa eu quero que vocês comentem aí. Será que dá uma persuasão? Tenta convencer alguma coisa? Passa alguma ideia diferente? E C, como o cartaz, né, ao ser produzido, ele consegue atingir o objetivo juntamente com a notícia. Será que só o cartaz sozinho conseguiria dar conta ali da informação? O cartaz tem todas as informações ou precisou da notícia? Então, eu quero que vocês comentem a questão B e a C, tá? Então, 1 minuto. Vamos lá, a aluna Michele disse, o objetivo do produtor é conscientizar as crianças, adolescentes, pais sobre o uso correto da internet.
Aluno Guilherme dizendo criança e algo virtual. Aluno William, não, o tema que tem que ser para o cartaz, não é o tema que tem que ser para o cartaz. Eu não entendi direito o que ele mandou. A aluna Rafaela dizendo sim, resposta bem sucinta, sim. Eduardo, chamar a atenção. Exato. Então Chamar a vamos atenção pensar do o público. seguinte: o cartaz, ele só tem ali as informações, procura chamar atenção com aquele óculos de realidade aumentada, mas é na notícia que tem todas as informações que eu falei para vocês ali, quando será o horário, quem são as pessoas convidadas, qual o objetivo. Então, era isso que vocês precisavam aí focar, tá? Então, para a próxima etapa, vocês vão criar uma notícia, produzir um cartaz aí, mostre para o professor de vocês, divulgue como seria esse cartaz. Pode ser sobre uma campanha do trânsito, como nós vimos aqui, ou a questão da tecnologia. Também pode me enviar nas redes sociais, tá? Félix, @Félix_Silene, via lá que eu vou ter muito prazer em apresentar aqui na aula. Hoje nós vimos, então, qual é a função, né, do gênero textual cartaz, lemos alguns cartazes e vimos que ele também pode trazer algo persuasivo, né, Mauro? Muito Então, bem, isso a mesmo. nossa aula termina e eu agradeço a todos aí que estão nos acompanhando e até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Grande abraço.